Boa tarde a todos. Antes de darmos início, informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais oficiais e pelo canal do YouTube da Câmara Municipal. Caso ocorra qualquer queda de sinal ou travamento durante a transmissão, o conteúdo completo será posteriormente disponibilizado para acesso ao público. Declaro aberta a 5ª sessão de finalidade especial, convocada especificamente para fins de deliberação acerca do relatório emitido pela comissão processante instaurada para apuração de suposta infração político-administrativa atribuída à vereadora Mara Silva Valdo, do PSD. Antes de darmos início à ordem dos trabalhos, informo a senhora Mara que, por ser parte interessada neste processo, deverá se retirar do plenário após esta manifestação. Senhora Mara, a senhora vai desejar fazer uso da palavra no momento oportuno que lhe for concedido? Vou sim. Tá. Então, tá bom. Esclareço que o prazo para o uso da palavra será oportunamente concedido, conforme o rito estabelecido, tá? Assim, solicito que a vereadora Mara se retire do plenário e que o vereador suplente Maurício Vidal, de Negreiros Ferro, assuma o seu lugar. Agora peço para que os vereadores presentes registrem as suas presenças. Acho que é atrás. Informo que o relatório apresentado pela comissão processante, composta pelos vereadores Trevisan, presidente Sofner, relator e Jô Amaral, membra, deliberou da seguinte forma. Os vereadores Sofner e Trevisan votaram pelo arquivamento, enquanto a vereadora Jô Amaral, em voto divergente, manifestou-se pelo prosseguimento. Assim, por maioria, a comissão concluiu pelo arquivamento do processo de cassação, motivo pelo qual a matéria será submetida à apreciação do plenário para decisão quanto ao prosseguimento ou pelo arquivamento definitivo do processo. Neste momento, peço que o primeiro secretário faça a leitura do relatório apresentado pela comissão processante. Excelentíssimo senhor presidente da comissão processante, na qualidade de relator dessa comissão, apresento o seguinte relatório inicial e profiro meu voto concernente à deliberação pelo arquivamento ou pelo prosseguimento da denúncia. Trata-se da denúncia apresentada em 23 de março de 2026 por José Rubens Santos Reis e recebida por esta Câmara, imputando à vereadora Mara Silva Valdo a prática de infração política administrativa prevista no artigo 7º do Decreto-Lei 201/1967. O denunciante alega, em resumo, que a vereadora, a contar da instituição das emendas impositivas no âmbito municipal por volta de 2019 e 2020, tem direcionado anualmente e de forma ininterrupta a totalidade da sua cota de livre destinação à sociedade civil Projeto Coragem. Alega também que em uma das emendas impositivas direcionada à referida organização social, OSC, a entidade realizou compra no estabelecimento comercial da própria vereadora, no importe de R$ 460,40, tendo anexado nota fiscal comprobatória. Narra a denúncia que a vereadora, no exercício do mandato de 2020, destinou recursos provenientes de emendas impositivas de sua autoria à referida entidade privada e regularmente beneficiária de recursos públicos, que, durante a execução dessas emendas, foi emitida nota fiscal, em anexo, que comprova que a referida entidade adquiriu tintas em estabelecimento comercial pertencente à própria vereadora autora da emenda, fato que demonstra de maneira objetiva que recursos públicos foram utilizados de modo a gerar vantagem econômica direta a parlamentar, ainda que por via indireta, e que a sequência fática evidencia que a denunciada indicou a verba, influenciou sua execução e figurou como fornecedora de bens adquiridos
configurando situação de evidente conflito de interesses e utilização do mandato para fins privados. Argumenta, portanto, que a sequência fática evidencia conflito de interesses e o uso do mandato para fins privados, configurado violação aos princípios constitucionais da administração pública no seu artigo 37 da Constituição Federal e a Lei de Improbidade Administrativas, artigos 1º e 11º da Lei 8.429 de 1992. Abre aspas. Revela a ação dolosa incompatível com os deveres de honestidade e imparcialidade, pois não apenas indicou a destinação da verba, como se beneficiou economicamente da execução do objeto financiado com recursos públicos. Fecha aspas. Por fim, alegando violação ao artigo 7º, incisos 1º e 3º, Decreto-Lei 201/67, bem como ao Código de Ética e Decoro Parlamentar no seu artigo 3º, inciso 2º e 6º, o denunciante requer a cassação do mandato da vereadora. A denúncia foi instruída com documentos, incluindo o processo administrativo de repasse, mas não protestou por outras provas. A inicial foi devidamente recebida pelo plenário, instaurando-se a presente comissão processante. A denunciada, regularmente notificada, apresentou defesa prévia contendo duas preliminares e mérito fundamentado na legalidade da emenda parlamentar, na regularidade das contas da OSC e a ausência de dolo ou má-fé na venda das tintas à entidade. Pugnou, por fim, pela produção de prova oral e expedição de ofícios ao Tribunal de Contas, à Prefeitura e ao Projeto Coragem, para informações sobre a emenda impositiva. É o relatório. Voto. A denúncia alega que a vereadora direcionou recursos de emenda impositiva à organização da sociedade civil Projeto Coragem, bem como que parte da verba teria sido utilizada para a aquisição de tintas no comércio de propriedade da denunciada, totalizando R$ 460,40. Sabe-se que na execução de tais emendas, a Prefeitura deve empenhá-las como subvenção social, se o dinheiro for utilizado no custeio da entidade, despesas correntes, ou com auxílio se o recurso bancar obras e compra de equipamentos, despesas de capital. A Prefeitura afirma termos de colaboração, fomento com a beneficiada, cumprindo-se os procedimentos da Lei 13.019, de 2014, chamado Marco Regulatório do Terceiro Setor. As demais exigências previstas na lei devem, consequentemente, ser cumpridas, com destaque para a elaboração do plano de trabalho, no seu artigo 22, monitoramento e avaliação nos artigos 58 a 60, acompanhamento da execução nos seus artigos 61 e 62 e prestação de contas nos seus artigos 63 a 68. A aprovação das contas da Organização da Sociedade Civil, a OSC, pelo órgão público, repassador e posterior validação pelo Tribunal de Contas, gera a presunção de regularidade sobre a aplicação dos recursos públicos. Assim, se a verba foi utilizada para fins indicados e o processo está regular, o vereador que indicou a emenda impositiva não tem responsabilidade civil ou administrativa pelo uso do dinheiro, visto que a responsabilidade sobre a execução financeira e a prestação de contas é do gestor da OSC beneficiada. A entidade quem assina o termo de parceria e aplica os recursos é o principal responsável pela prestação de contas. O vereador tem apenas o poder de indicar a verba, mas a responsabilidade pela execução é da Prefeitura, o Executivo Municipal e da OSC. Resumo: eventual aprovação ou reprovação das contas da parceria não se projeta automaticamente sobre a esfera pessoal da vereadora autora da emenda. A indicação parlamentar exaure-se no plano legislativo orçamentário, ao passo que a execução financeira e material da parceria se desenvolvem em âmbito administrativo próprio, sob responsabilidade do Poder Executivo e da entidade beneficiada. No caso em tela, o denunciante alega que a vereadora, no exercício do mandato de 2020, destinou recursos de emendas impositivas ao projeto Coragem, o qual adquiriu tintas no valor de R$ 460,40 em estabelecimento pertencente à própria denunciada.
A denúncia traz nota fiscal nas suas folhas 42, emitida em 30 de julho de 2021, e extratos bancários nas folhas 43, para comprovar a venda. Contudo, é evidente que as contas da referida emenda impositiva repassada à entidade em 2020 foram devidamente avaliadas e aprovadas pelo setor técnico da Prefeitura e demais órgãos competentes. Cumpre destacar que, embora a prestação de contas final não seja a responsabilidade da vereadora, a aprovação das contas é fato concreto. Caso não tivessem sido aprovadas, a organização da sociedade civil, a OSC Projeto Coragem, estaria legalmente impedida de celebrar novas parcerias e receber subvenções, o que não ocorreu. A regularidade é atestada pelo conhecimento desta Câmara e, consequentemente, de todos os vereadores quanto à aprovação e liberação de verbas anos subsequentes. Portanto, 1. A indicação de emenda impositiva pela vereadora constitui o ato de natureza legislativo orçamentário e não a transforma por si só em gestora executora, ordenadora de despesa ou responsável pela movimentação dos recursos de parceria, a aplicação da verba, a movimentação financeira, a contratação... Perdão, só deixa eu voltar aqui, gente. Portanto, 1. A indicação de emenda impositiva pela vereadora constitui ato de natureza legislativo orçamentário e não a transforma por si só em gestora, executadora, ordenadora de despesa ou responsável pela movimentação dos recursos, posteriormente repassados. 2. A execução da parceria, a aplicação da verba, a movimentação financeira, a contratação de bens e serviços e a prestação de contas insere-se em relação diversa, submetida à atuação do Poder Executivo e da entidade beneficiária nos termos da legislação pertinente. 3. A regularidade ou irregularidade da prestação de contas da OSC pode ter consequências próprias no âmbito da parceria administrativa, mas não se comunica automaticamente à esfera político-administrativa da autora da emenda. 4. Para que houvesse responsabilização da vereadora, seria indispensável demonstração objetiva de conduta pessoal sua na fase executória com a prova de ingerência concreta, ajuste, direcionamento, favorecimento doloso ou atuação em conluio com o terceiro, o que não foi demonstrado. 5. Ausente essa prova individualizada, não há suporte material bastante para reconhecer infração político-administrativa ou quebra de decoro parlamentar imputável à denunciada. Das regularidades da emenda e da OSC. Após a análise detalhada da documentação trazida com a denúncia, constata-se que a OSC, Projeto Coragem, possuía, à época do repasse, documentação regularizada, inexistindo óbice jurídico algum para o recebimento de recursos públicos. Ressalta-se que, caso estivesse a entidade devidamente regularizada, a emenda parlamentar sequer poderia ter sido concedida. Irrelevância dos fatos terceiros. A denúncia traz fatos alheios à conduta atribuída à vereadora. Fatos estranhos à gestão parlamentar, inclusive com contas aprovadas, não afetam o mérito da atuação da vereadora no repasse em questão. Diante disso, não será feito pronunciamento sobre os fatos terceiros, visto que não guardam relação direta com a vereadora e, portanto, ao mérito em análise. Defesa prévia. Preliminares. Inépcia da denúncia, imputação genérica que inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório e formação irregular do rito processual, definição feita pelo denunciante, irregularidade. A inépcia da denúncia, imputação genérica, a defesa alega a inépcia da denúncia por suposta imputação genérica, alegando prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, verifica-se que a peça acusatória descreveu os fatos com clareza, permitido que a vereadora denunciada apresentasse defesa preliminar minuciosa e detalhada. A denúncia foi suficiente a garantir o exercício adequado do contraditório, inexistindo prejuízo a ser sanado
não há nulidade sem prejuízo, portanto, rejeita-se a preliminar. Formação irregular no rito processual. Sustenta a defesa suposta irregularidade na definição do rito pelo denunciante, sem razão, contudo. A denúncia foi protocolada com base no Decreto-Lei 201/67, que disciplina o rito aplicável para a infração político-administrativas. O fato de o denunciante optar por este rito não usurpa a competência, não sendo a análise restrita ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, garantindo-se o devido processo legal, rejeita-se a preliminar. Assim, as preliminares são rejeitadas. Desnecessidade da audiência de expedição de ofícios. A instrução processual tem por finalidade o esclarecimento de fatos controvertidos e duvidosos. Contudo, quando a prova documental anexada é robusta e suficiente para demonstrar a tipicidade da conduta ou a inexistência do fato, a realização de audiências para inquirição de testemunhas, bem como expedição de ofícios, Prefeitura, TSE São Paulo e Projeto Coragem, constitui atos inócuos e protelatórios, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual. A matéria fática relevante encontra-se satisfatoriamente elucidada pelos documentos, tornando desnecessária a colheita de novas provas. Pelo exposto, impõe-se o indeferimento da produção de das provas requeridas, eis que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o entendimento ora externado, afasta-se assim a alegação de cerceamento da defesa. Denúncia manifestamente improcedente, ausência de dolo ou má-fé. Mérito. O cerne da questão cinge-se a verificar se a vereadora agiu com dolo, intenção ou má-fé pelo fato de a entidade Projeto Coragem, com ínfima parte do valor da emenda parlamentar que lhe fora destinada, ter adquirido mercadorias tintas no comércio da própria denunciada. A prova documental demonstra a inexistência de dolo ou má-fé da vereadora. A acusação sustenta a existência, abre aspas, ação dolosa incompatível com os deveres de honestidade e imparcialidade, fecha aspas, pois a vereadora, abre aspas, não apenas indicou a destinação da verba, como se beneficiou economicamente da execução do objeto financiado com recursos públicos, fecha aspas. Por sua vez, a vereadora acusada defende a ausência de dolo ou má-fé. A questão central do presente procedimento reside na caracterização da conduta narrada na denúncia como violação aos princípios da administração pública. Inicialmente, necessário registrar que a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, promoveu substanciais alterações na Lei 8.429, de 92, impactando diretamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa. Dentre as modificações mais relevantes para o caso, destaca-se a exigência de dolo específico para a configuração de todos os atos de improbidade, revogando-se expressamente a modalidade culposa. Registra-se ainda que a cassação é a sanção mais grave no âmbito parlamentar, exigindo, segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive dos tribunais superiores, a comprovação cabal de dolo e má-fé, não bastando a simples irregularidade formal. Torna-se imperiosa a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo, o dolo específico, que é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado. A Lei 14.230 de 2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à modificação do seu artigo 11, com a inclusão de rol taxativo e exclusão da responsabilização por violação genérica de princípios administrativos.
A Lei de Responsabilidade Administrativa revogou expressamente a punição de atos culposos como improbidade administrativa. Desde então, somente condutas dolosas podem ser consideradas ímprobas, o que elimina a possibilidade de responsabilização por simples negligência, imprudência ou imperícia, exigência de dolo e eliminação da modalidade culposa. Para a caracterização do ato de improbidade administrativa, é exigível o dolo, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, no caso dos atos que atentam contra os princípios da improbidade administração, artigo 11, não existem mais, abre aspas, incriminações, fecha aspas, genéricas por violação de princípios sem resultado ou demonstração de propósito ilícito. Não se extrai da denúncia o elemento doloso, ou seja, a vontade dirigida a lesar os cofres públicos ou desrespeitar princípios administrativos. Necessária cautela com o olhar retrospectivo que, diante das consequências, permite a conclusão sobre a melhor decisão a ter sido tomada. Ressalta-se que, no presente caso, não se verifica a pretensão de locupletamento ilícito ou vontade de violar os princípios da administração pública. A conduta descrita na denúncia não demonstra que a vereadora tenha agido com o intuito de lesar o erário ou desviar recursos. Inexistente comprovação alguma de que a vereadora tenha agido com dolo específico de causar prejuízo ao erário. Aliás, na verdade, não houve prejuízo algum ao erário. Além disso, não restou demonstrado na peça inicial que a vereadora efetiva e dolosamente violou os deveres de honestidade e moralidade. No caso, não há qualquer conduta da vereadora que comporte reprimenda, principalmente porque não está impedida de exercer o comércio em nossa cidade concomitamente ao exercício do mandato. A compra feita pela OSC aparentemente está consentânea com os preços praticados no mercado, bem como não provas de que a venda tenha sido direcionada à loja da vereadora. Para a configuração das hipóteses de improbidade, mostra-se imprescindível a demonstração da conduta antijurídica e do elemento volitivo consubstanciado no dolo específico de cometer a ilicitude, causar prejuízo aos cofres públicos ou obter vantagem indevida. Eventual ilegalidade cometida, ao contrário do alegado pelo denunciante, não encontra previsão no artigo 11º da Lei nº 8.429, de 1992, com as alterações da Lei 14.230, de 2021. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230, de 21, diz que as condutas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º devem ser dolosas. E o parágrafo 2º do mesmo artigo prescreve que, abre aspas, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente, fecha aspas. A ofensa aos princípios constitucionais da administração, quando desprovida de dolo específico, tornou-se atípica, não constituindo improbidade administrativa. A lei passou a exigir, como núcleo desse tipo de improbidade, a efetiva e comprovada ação dolosa. Não se admite dolo genérico ou presumido. Sobre a violação dos princípios da administração pública, não há mais atos de improbidade administrativos descritos no caput do artigo 11º da Lei 8.429, de 1992. Isto porque a Lei 14.230, de 2021, deu nova redação ao caput, excluindo as tipificações de improbidade administrativa consistente em violação genérica de princípios da administração pública.
Inexistindo elementos mínimos que demonstrem a má-fé ou dolo, eventualmente falhas na compra ou venda de mercadorias deveriam ter sido sanadas pela administração municipal, órgão de fiscalização competente, ou fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, não constituindo causa para a cassação de mandato. Só um minuto. Importante reiterar que a ausência de prova do elemento volitivo afasta a configuração de atos de improbidade, mesmo a existência de irregularidades sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito não caracteriza ato de improbidade administrativa. A intenção da norma é coibir atos praticados com a intenção lesiva, e não apenas atos que, embora ilegais, tenham sido praticados por inabilidade sem deliberada desonestidade. Diga-se ainda, apenas para rechaçar entendimento contrário, que sem imoralidade dolosa, qualificada pelo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou prática de ato atentatório aos princípios da administração pública, não há que se falar em improbidade administrativa. A míngua de prova absolutamente convincente no sentido de que a vereadora denunciada tem agido com dolo específico, má-fé ou intenção fraudulenta de se beneficiar, ou de que tenha havido lesão ao erário ou mesmo enriquecimento ilícito, o arquivamento da denúncia é a medida que se impõe. Registra-se, ainda que houvesse irregularidade na venda de tintas realizada pela vereadora ao projeto Coragem, a análise dos documentos anexados na denúncia não revela conluio, dolo ou má-fé que justifique violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade. Tratando-se de suposta pequena irregularidade, não há como imputar má-fé e dolo na conduta. Eventual irregularidade de menor gravidade não se confunde com má-fé ou conduta dolosa no proceder. Por tudo isso, este relator entende que a denúncia não logrou êxito em comprovar a existência de infração político-administrativa, violação ao Código de Ética e Decoro Parlamentar ou quebra de decoro parlamentar. Resta cristalino que a denúncia é manifestamente improcedente ante a ausência absoluta de dolo ou má-fé. Diante do exposto, este relator vota pelo arquivamento da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 4º do Decreto-Lei 201/67, ante a ausência de conduta da vereadora que caracterize ilegalidade ou afronta a princípios da administração pública em seu artigo 11º da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230 de 2021, determinando a baixa nos registros e a notificação da denunciada. Submete-se o presente relatório aos demais membros da comissão para apreciação, votação final e posterior encaminhamento ao plenário. Este é o meu voto, Humberto Henrique Soffner, relator. Eu vou dar continuidade à leitura. Comissão processante. Excelentíssimo senhor presidente da comissão processante, na qualidade de membro dessa comissão, apresento o seguinte voto divergente ao relatório inicial que optou pelo arquivamento da denúncia em desfavor da vereadora Mara Silva Valdo. Relatório. Trata-se de processo político-administrativo instaurado em face da vereadora Mara Silvia Valdo, com fundamento no decreto de lei número 201/1967, em decorrência de denúncia que lhe imputa, em tese, a prática de infração política-administrativa relacionada à destinação de recursos públicos por meio de emenda parlamentar impositiva, com possível desvio de finalidade e obtenção de vantagem indevida, ainda que por via indireta. A denúncia sustenta que a parlamentar teria se utilizado do mandato para destinar recursos públicos por meio de emendas impositivas à entidade denominada Projeto Coragem, com a qual manteria vínculos pessoais e institucionais relevantes e que, no curso da execução desses recursos, teria ocorrido aquisição de bens junto à empresa de sua titularidade, gerando retorno financeiro direto à agente política. A inicial foi instruída com documentos que incluem, entre outros, nota fiscal emitida pela empresa da denunciada em favor da entidade beneficiária
extrato bancário demonstrando a efetivação do pagamento correspondente, bem como documentos cadastrais da empresa e elementos que indicam a existência de vínculos entre a denunciada e a entidade. Posteriormente, o denunciante requereu a juntada de novos documentos com o objetivo de robustecer o conjunto probatório, incluindo informações adicionais sobre a estrutura da entidade, relações institucionais e possíveis conexões entre agentes envolvidos, com o intuito de evidenciar potencial cenário de favorecimento e conflito de interesses. Regularmente notificada, a denunciada apresentou defesa prévia, onde suscita em síntese a inépcia da denúncia, a existência de nulidades procedimentais, a inadequação do rito adotado, bem como, no mérito, a ausência de responsabilidade pela execução dos recursos oriundos de emendas parlamentares, do baixo valor envolvido, da inexistência de dolo, da ausência de nexo causal e relevância jurídica dos fatos narrados. Apresentado o relatório inicial, o mesmo optou pelo arquivamento do procedimento pelas razões nele elencadas, em consonância com a maioria das argumentações trazidas na defesa prévia. É o relatório. Voto. A defesa prévia apresentada e o relatório inicial não merecem acolhimento, seja no plano preliminar da defesa prévia, seja no mérito de ambos. 1. A alegação da inépcia da denúncia por imputação genérica. No que se refere à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que a peça inaugural atende plenamente aos requisitos exigidos pelo artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201/1967, porquanto contém exposição clara dos fatos imputados, bem como indicação de elementos probatórios que lhes conferem suporte mínimo. Cumpre salientar que o processo político-administrativo de cassação de mandato possui natureza jurídico-política, não se submetendo ao rigor técnico-formal próprio do processo penal, sendo suficiente para sua admissibilidade a existência de narrativa fática, coerente e lastreada em indícios razoáveis. O artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 1967, é claro. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação de provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. E se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. A denúncia não é genérica, pois aponta uma cadeia de eventos clara e concatenada. A vereadora, no exercício do mandato, escolhe destinar as suas emendas a uma entidade específica que, por sua vez, utiliza a verba pública para comprar produtos da loja da própria parlamentar. A conduta imputada é o conjunto de ações que configura o ilícito, e a descrição é suficientemente precisa para permitir à defesa entender a acusação do uso do mandato para gerar vantagem econômica para si e para o seu círculo pessoal, não havendo que se falar em inépcia que impeça o exercício da ampla defesa. 2. Alegação de formação irregular do processo e inadequação do rito. A tese de nulidade na escolha do rito do Decreto de Lei 201 de 67 é completamente infundada e contraria não apenas a legislação federal, mas também as normas internas da própria Câmara Municipal. A defesa alega uma suposta irregularidade na opção pelo rito de cassação em detrimento do Código de Ética, porém, o próprio regimento interno da Casa, em seu artigo 52, parágrafo 2º, é expresso ao prever a independência e não a sobreposição entre os procedimentos. A redação é inequívoca ao afirmar que não se confundem as atribuições do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e das comissões processantes constituídas de acordo com o artigo 5º do Decreto de Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 67. Portanto, a norma local não cria uma hierarquia ou ordem de preferência, mas estabelece vias autônomas. A escolha do rito, definida pela denúncia, é um ato discricionário. As condutas descritas na denúncia
Improbidade e quebra de decoro com benefício econômico direto extrapolam a mera ofensa ética e se amoldam perfeitamente às infrações político-administrativas graves previstas no artigo 7º do Decreto de Lei nº 201 de 67. Assim, a adoção do rito federal não foi apenas uma escolha legal, mas uma medida respaldada e validada pelo próprio regimento interno, que reconhece a coexistência dos dois sistemas de apuração. 3. A alegação sobre a natureza legislativa das emendas impositivas. A defesa tenta se isentar da responsabilidade, alegando que a destinação de emendas é um ato legislativo e que a vereadora não participa da execução financeira. Trata-se de um formalismo que não se sustenta. Embora a parlamentar não assine o cheque, ela é agente originária que direciona o recurso público. O caráter impositivo da emenda não lhe concede um salvo-conduto para violar os princípios da moralidade, impessoalidade e finalidade. O ilícito não está no ato de pagamento, mas no desvio de finalidade e no conflito de interesses gerados pela sua escolha. Ao instrumentalizar a sua prerrogativa para que uma entidade de seu vínculo pessoal retorne o benefício ao seu patrimônio privado, a vereadora comete o ato ilícito. A análise da conduta deve observar todo o ciclo de recurso público, desde a origem da emenda até a sua destinação final. Sobre a tentativa de minimizar a gravidade do ato pelo baixo valor envolvido. A defesa busca reduzir a gravidade da acusação ao destacar o valor de R$ 460,40 da compra, tratando o fato como um simples episódio. Esta estratégia era juridicamente irrelevante. O que se julga em um processo por quebra de decoro parlamentar não é o prejuízo financeiro causado ao erário, mas sim a violação de moralidade administrativa, da impessoalidade e da dignidade do cargo. A conduta de utilizar o mandato para direcionar verbas a uma entidade que em seguida contrata o estabelecimento comercial do próprio parlamentar configura um claro conflito de interesses e uma quebra de confiança pública, independentemente do valor envolvido. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a proteção à moralidade administrativa é um bem jurídico de alta importância, cuja violação não se mede por critérios puramente patrimoniais. A nota fiscal não é o fundamento da acusação, mas a prova material e irrefutável de que a vereadora se beneficiou, ainda que indiretamente, de recursos públicos que ela mesma direcionou, materializando o ato incompatível com o decoro exigido para o cargo. A gravidade reside na ação e não no preço. Portanto, mostra-se totalmente infundada qualquer alegação que venha nesse sentido de que se trataria apenas de uma nota ou de que o valor envolvido é de R$ 460,40, seria irrelevante. O Supremo Tribunal de Justiça firmou um entendimento claro sobre o tema e foi consolidado na súmula 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Isso significa que, para o Supremo Tribunal de Justiça, qualquer desvio de verba pública, por menor que seja o valor, é considerado relevante para o direito, pois a conduta do agente público atenta contra o dever da honestidade e lealdade para com o Estado. Não obstante, quando o dinheiro público envolvido tem origem em emendas impositivas, a aplicação do princípio da insignificância se torna ainda mais improvável. O motivo é que essas verbas possuem uma destinação específica e obrigatória, definida pelo Poder Legislativo. O desvio desses recursos, mesmo que em valor considerado pequeno, não causa apenas um prejuízo financeiro, mas também frustra uma política pública definida e prioriza pelo legislador, viola a obrigatoriedade de execução orçamentária imposta pela Constituição e quebra a confiança no sistema de alocação de recursos públicos. 5. Alegação de proximidade institucional e histórico da entidade. A tentativa de justificar a relação da vereadora com a entidade como mero apoio institucional é desmentida pela documentação. A relação transcende o apoio e revela um padrão de clientelismo e patrimonialismo, sendo não apenas institucional, mas pessoal, financeira e política. O histórico da entidade, ainda que nobre, não serve como escudo para proteger a vereadora da responsabilização por seus atos. A independência das instâncias significa que a conduta da agente política é julgada com base nos seus deveres e vedações, independentemente das qualidades da entidade que ela escolheu beneficiar.
6. Do nexo causal e da existência de indícios suficientes. A defesa busca desqualificar o conjunto probatório constante dos autos sobre o argumento de que os elementos apresentados seriam isolados e desprovidos de conexão lógica entre si. Tal assertiva, contudo, não se sustenta à luz da adequada metodologia de análise jurídica aplicável ao caso, a qual impõe a apreciação do acervo probatório de forma sistêmica e integrada, e não fragmentada. Com efeito, a correta valoração dos elementos de convicção exige a análise do conjunto indiciário formado nos autos, o qual revela em tese uma cadeia lógica de acontecimentos que não pode ser desconsiderada. Neste contexto, observa-se a destinação de recursos públicos por meio de emenda parlamentar à entidade específica, a existência de vínculos pessoais e institucionais entre a parlamentar e a referida entidade, a realização de aquisição de bens junto ao estabelecimento comercial vinculado à própria agente política, a coincidência entre os valores constantes dos documentos fiscais e as movimentações financeiras identificadas, bem como a possibilidade de retorno econômico, ainda que indireto, à denunciada. A conjugação desses elementos, quando analisados de forma conjunta, forma um quadro indiciário relevante, dotado de coerência interna e apto a conferir plausibilidade à narrativa acusatória. Trata-se de um conjunto probatório que, embora não constitua prova plena, revela-se suficiente para justificar o aprofundamento da apuração por meio da fase instrutória. Importa ressaltar que, no âmbito do processo político-administrativo, regido pelo Decreto de Lei 201 de 67, não se exige, nesta fase inicial, a demonstração exauriente de fatos imputados, sendo suficiente a presença de verossimilhança e de indícios consistentes que apontem para a possível ocorrência de infração político-administrativo. 7º. Das contraposições ao entendimento pelo arquivamento. Embora o relatório preliminar conclua pela ausência de responsabilidade da vereadora e pela atipicidade da conduta, tal entendimento não deve prevalecer nesta fase processual por incorrer em antecipação indevida de juízo de mérito e valorização exauriente da prova, incompatível com o momento procedimental. Inicialmente, a assertiva de que a atuação parlamentar se esgota na indicação da emenda sem qualquer repercussão sobre a sua execução não pode ser acolhida de forma absoluta. Ainda que a execução financeira seja formalmente atribuída ao Poder Executivo e à entidade beneficiária, é inegável que a escolha da destinatária da verba pública constitui ato volitivo relevante capaz de gerar efeitos jurídicos e materiais. Quando tal escolha recai sobre entidade com vínculo pessoal ou institucional com a parlamentar e, posteriormente, a contratação de empresa de sua titularidade, surge, ao menos em tese, uma situação apta a configurar conflito de interesses e desvio de finalidade, circunstâncias que demandam apuração aprofundada. No mesmo sentido, o argumento de que a aprovação das contas pela administração e pelo Tribunal de Contas geraria presunção absoluta de regularidade não afasta a análise da responsabilidade político-administrativa. As instâncias de controle possuem naturezas distintas e independentes. A regularidade contábil da parceria não exclui por si só a possibilidade de violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa no âmbito da conduta parlamentar. Ademais, a exigência de demonstração de dolo específico, tal como defendida no relatório preliminar, não pode ser interpretada nesta fase inicial como requisito impeditivo ao prosseguimento da denúncia. A verificação do elemento subjetivo demanda a instrução probatória, não sendo possível afastá-la de plano quando presentes indícios que sugerem potencial benefício econômico decorrente da atuação da agente política. Quanto à alegação de ausência de prova de ingerência direta na execução de recursos, importa destacar que o ilícito em apuração não se restringe à prática de atos formais de gestão, mas pode se configurar a partir do conjunto da atuação funcional, especialmente quando há encadeamento lógico entre a destinação da verba e o resultado econômico obtido. A análise fragmentada dos fatos, como realizada no relatório preliminar, enfraquece a compreensão da dinâmica global da conduta.
No que tange à irrelevância do valor envolvido, igualmente não merece prosperar a conclusão pelo arquivamento. Em matéria de decoro parlamentar, o bem jurídico tutelado não se limita ao patrimônio público, mas abrange a integridade ética da função legislativa. Impõe-se, nesse contexto, a seguinte indagação: se o valor apontado é considerado insuficiente para justificar a instauração do procedimento, qual seria, então, o parâmetro econômico apto a caracterizar uma conduta revelante a ponto de autorizar a apuração? A ausência de respostas objetivas a esse questionamento evidencia a fragilidade do argumento, uma vez que o ordenamento jurídico não condiciona a abertura de processo político-administrativo à existência de determinado montante financeiro, sobretudo quando estão em análise possíveis violações aos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade administrativa. Assim, ainda que o montante seja reduzido, a potencial utilização do mandato para obtenção de vantagem, ainda que indireta, revela gravidade suficiente para justificar a continuidade da apuração. Por fim, a conclusão de que a prova documental seria suficiente para afastar de plano a ocorrência de infração política administrativa não se sustenta. Ao contrário, os elementos constantes nos autos, nota fiscal, movimentação financeira, vínculos entre envolvidos, constituem início de prova relevante, apto a ensejar a fase instrutória, onde será possível esclarecer com maior precisão a existência ou não de dolo, nexo causal e eventual conluio. Desta forma, o entendimento pelo arquivamento revela-se prematuro, sendo mais consentâneo com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o prosseguimento da denúncia com a devida instrução probatória. Portanto, verifica-se a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, configurando justa causa para o prosseguimento do processo, sendo imperiosa a abertura da fase instrutória para a completa elucidação dos fatos. Este é o meu voto divergente. Jovilene Silvina da Silva Amaral, membro. Comissão processante, parecer. Vistos, discutidos e relatados os autos, notadamente no que se refere à defesa preliminar, a comissão processante, por maioria, com voto divergente da vereadora Jovilene Silvina da Silva Amaral, delibera por emitir um parecer opinativo favorável ao arquivamento da denúncia e do respectivo procedimento político-administrativo de cassação de mandato em desfavor da vereadora denunciada Mara Silvia Valdo, nos termos do voto do eminente relator. 2 Códigos, 22 de abril de 2026, José Eduardo Trevisan, membro presidente, Humberto Henrique Soffner, membro relator, Jovilene Silvina da Silva Amaral, membro. Agora, encerrada a leitura, convido a vereadora Mara Silvia Valdo para que, querendo, faça uso da palavra pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pela rede social. Bom, conforme o parecer da comissão, foi um parecer que foi estudado, que foi analisado a defesa que foi apresentada nessa casa, e o parecer da comissão foi para arquivamento da denúncia. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores que sigam esse relatório final, porque ficou mais que provado que não existe crime, que não existe falta de ética, que não existe falta de decoro parlamentar, porque a situação que foi apresentada aqui, através de uma denúncia, foi da primeira emenda impositiva de 2021, o qual o denunciante nem era eleitor. Não votou 2020, não votou 2021, não votou 2022, 23, 24, 25. E aí ele vem e faz uma denúncia aqui na Câmara. Uma denúncia infundada, uma denúncia de uma situação que não existe um crime.
lá de 2021. Então, eu cometi falta de ética e decoro parlamentar lá em 2021. E aí, eu pago agora, em 2026, essa falta de decoro. Então, as coisas não batem, sabe? Está parecendo mais uma perseguição política. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores, né, que sigam o voto dos relatores, porque não tem motivo suficiente para prosseguir com essa denúncia. Até porque, na própria denúncia, o denunciante não coloca nenhuma testemunha, não coloca nenhuma pessoa para ser ouvida, apenas joga um fato de lá de 2021 e quer que caça a vereadora aqui em 2026. Então, peço aos senhores vereadores que analisem, não politicamente, no grupo político, mas que analisem o voto com o coração. Obrigada. Concluído o uso da palavra, então ela fez a gentileza de se retirar e a gente vai prosseguir então com a sessão. Agora passamos à votação do relatório emitido pela comissão. Conforme lido pelo primeiro secretário, o parecer manifestou-se favoravelmente ao arquivamento da denúncia pelos votos dos vereadores Humberto Soffner, relator, e Trevisan, presidente da comissão, havendo voto divergente da vereadora Jo Amaral pelo prosseguimento da denúncia e do respectivo procedimento político-administrativo de cassação de mandato em desfavor da vereadora denunciada Mara Silvia Valdo. Primeiramente, coloco em discussão o parecer. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, por favor, se inscreva. Encerradas as inscrições, então, declaro encerrada a discussão e coloco em votação única o parecer. Se forem favoráveis ao arquivamento, deverão votar sim. Se forem contrários, deverão votar não. Por favor, vereadores, profiram seus votos. Votação, então, encerrada. Pelo voto da maioria, o parecer foi rejeitado e o processo deverá prosseguir. Encerramento da sessão especial. Antes de encerrar a presente sessão, informo que os vereadores e o suplente deverão aguardar o término para proceder com a assinatura da respectiva ata. Fica consignado que todos os presentes, ao assinarem, declaram estar de acordo com o teor da ata e com o que nela será registrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão de finalidade especial. Agradeço a presença de todos os presentes e aqueles que nos acompanharam pela internet.